Olá, hoje é dia 17 de maio de 2022. O meu nome é Gabriel Nascimento, jornalista da agência Safras, e está começando mais uma entrevista da Safras TV, hoje conversando com um analista de safras e mercado de trigo, Elcio Bento. Olá, Elcio. Olá, Gabriel. Olá a todos que acompanham a Safras TV. Vamos conhecer um pouquinho mais o mercado aí que está num momento bastante agitado. Pois é, num momento agitado, eu acho que podemos começar então pelo mercado internacional, que vem aí na Bolsa de Mercadorias de Chicago de fortes altas nas últimas sessões aí, com novas atualizações, novas previsões de maior aperto da oferta, Elcio. Como é que está enxergando esse cenário e a previsão para os próximos momentos aí do mercado? Sim, é exatamente isso, Gabriel. Na verdade, a gente já tem o mercado aí bastante volátil desde final do ano passado, quando a gente teve a confirmação de quebra de safra nos Estados Unidos, quebra de safras no Canadá, da própria Rússia, e mais recentemente, agora, no final do mês de fevereiro, com a guerra na Ucrânia. Então, os preços explodiram, cotações que estavam em torno de $8 chegaram até $13 no último dia 8 de março, e de lá para cá o mercado começou precificou esse risco da guerra, e a partir daí começou também a trabalhar já os fundamentos da temporada 2022-2023. Na semana passada, agora na segunda semana de maio, nós tivemos o primeiro relatório do USDA, Gabriel, e esse relatório já trouxe uma sinalização de um maior aperto ainda no quadro de oferta e demanda, especialmente porque a Ucrânia vai ter uma queda de produção de 35%. Os motivos dessa queda, claro, são os conflitos que estão ocorrendo dentro do seu território. E mais recentemente, a gente tem tido notícias, por exemplo, de que a China, maior produtor e consumidor mundial, pode ter uma produção menor, né? Então a China pode ter que importar mais trigo na próxima temporada. E agora, nessa semana, saiu a notícia de que, em função também de condições climáticas, a Índia vai produzir menos e, por isso, a Índia, que no ano passado exportou 8,5 milhões de toneladas, a partir deste momento suspendeu as exportações, e isso trouxe preocupação para o mercado. Foi esse o último motivo, Gabriel, que fez as cotações que estavam, desde o momento da guerra, operando ali numa faixa de 10 até $11, subir um degrau nesses patamares, e hoje estão operando de 11 a $12 por bushel nas bolsas norte-americanas. Ainda para fechar esse quadro internacional, Gabriel, é interessante que a gente olhe para o caso norte-americano. É lá que estão as bolsas, e por isso o que acontece lá acaba influenciando mais sobre as cotações. E nos Estados Unidos, o que a gente tem já vem de uma safra pequena, do encolhimento dos estoques muito significativos para o início dessa temporada, que começa agora no próximo mês de junho, e traz também, Gabriel, condições de lavouras para a safra de inverno, que são quase 70% de toda a produção norte-americana, traz uma expectativa, ou quer dizer, uma condição de lavoura de que quase 40% dessas lavouras estão em condições ruins ou muito ruins. E também tão preocupante quanto isso em relação aos Estados Unidos é a safra de primavera, que está muito atrasada. A gente está em torno de 30% colhido, o normal era que tivesse 60%, perdão, plantado, Gabriel, da safra de primavera, 30% plantada, devia estar 60% já plantada. Então, são essas condições, são esses aí os principais fatores que fazem com que as cotações internacionais estejam bastante elevadas. A gente tem visto contratos futuros até dezembro com cotações ainda mais altas do que as atuais, ou seja, o mercado espera que a temporada 2022-2023 seja uma temporada de aperto no quadro de abastecimento, e eu diria, Gabriel, que o que a gente pode ter agora para aliviar um pouco essa tensão de tendência de alta, já que a safra está se consolidando para ser uma safra de aperto, uma eventual finalização da guerra na Ucrânia poderia reduzir essa pressão. Também, Gabriel, parece pouco provável dentro da situação que a gente vem verificando. Sim. Importante até pontuar que os preços na Bolsa de Chicago chegaram ao nível mais alto lá em 8 de março, né? Depois do início da guerra na Ucrânia. Na posição julho, eles chegaram a $12,78 e um quarto, né, por bushel. E na sessão de hoje, ainda que agora os preços estejam caindo, né, nós falamos nesta terça-feira, dia 17, pela manhã, os preços caem levemente, já chegaram a ter uma queda mais significativa por realização de lucros,
mas na sessão de hoje, ainda dando uma sequência à alta de ontem, os preços chegaram a 12,75 por bushel, ou seja, era 12,78 lá em março. Os preços se aproximaram muito disso e aí, é claro, qualquer notícia, nova informação de aperto de oferta ou algum outro pequeno ponto pode trazer esses números a um novo recorde, né? Isso, bem. Não, pode continuar, Gabriel. Não, por favor. Não, exatamente isso. Foi interessante que tu falaste. No contrato spot, naquele período, chegou até estar mais alto, mas agora a gente já teve um mercado testando exatamente aquela resistência lá do período do início da guerra. Sempre que tem algo novo no mercado, o mercado busca se realinhar. Claro que a notícia de agora é a suspensão das exportações indianas. Naquele momento, o reflexo, o sentimento do mercado é o mesmo, claro que em uma proporção muito menor. Naquele período em que iniciou o conflito entre Rússia e Ucrânia, a grande incerteza que ficava era que os dois dos maiores exportadores de trigo estavam numa situação de conflito que poderia impedir o comércio naquela região. E o que o mercado pensa? Os compradores vão ter que buscar alternativas. Quais são as alternativas? Estados Unidos, a própria Índia, a Argentina, a Austrália, que estavam colhendo safras boas, e o mercado precisou se realinhar, a demanda precisou buscar novas alternativas. Quando um outro agente, que é o caso da Índia, que o ano passado, na temporada passada, melhor dizendo, que encerra agora nesse mês de maio, exportou 8,5 milhões de toneladas, quando esse agente diz que sai do mercado, os agentes novamente, da mesma forma que aconteceu lá na guerra da Ucrânia, naquele momento, os agentes precisam pensar que a demanda vai ter que buscar novas alternativas. Então, por isso que o mercado voltou a subir. A gente sabe que a Índia, inclusive, foi uma das alternativas à ausência da Ucrânia na temporada passada. Então, a partir do momento em que se coloca em xeque a produção desse, que é o segundo maior produtor e consumidor, e que se diz que vai reduzir as exportações, certamente o mercado busca um realinhamento. Essa é a notícia da hora, né? Da vez agora, se a gente pensar que ainda a gente pode ter quebra de safra nos Estados Unidos ou alguma outra novidade que possa vir por aí, a menos que a gente tenha alguns países que compensem essas reduções de produção nessas regiões, a gente tem tudo para ter uma situação de um ano comercial bastante volátil, de firmeza, de aperto no quadro de abastecimento global. Uhum. E tudo isso traz resultados para o nosso mercado interno, né? Porque o Brasil sente os efeitos disso naturalmente, dessa elevação de preços, desse aperto da oferta. E agora com o mercado brasileiro na entre-safra, quais são os efeitos imediatos sobre os preços e as expectativas que isso pode trazer já para a próxima safra, que já começa a ser plantada, já está sendo plantada no Paraná, né? Um dos principais estados produtores. E começa a ser plantada agora no final de maio também no Rio Grande do Sul. Então, eu costumo sempre dizer que aqui no mercado brasileiro os agentes são passageiros. A gente é passageiro de um trem argentino que vai trilhar ali vai andar sobre os trilhos das bolsas norte-americanas, e essas bolsas norte-americanas, por sua vez, dependem do relevo do mercado mundial. Vai lá para cima, vem para baixo, e neste momento a gente está lá no Everest em termos de cotações de relevo de mercado internacional. Isso a gente viu os fatores que vêm acontecer, que trouxeram isso, e os reflexos sobre o Brasil, eles vêm pela paridade de importação. Quando os preços nas bolsas norte-americanas se elevam, os outros fornecedores também vão ajustar os seus preços a essa realidade. É o que acontece na Argentina, que está operando com níveis recordes. Por que eu falo da Argentina? A Argentina é quem vende, até agora, 90% do trigo que a gente comprou essa temporada, praticamente, vem da Argentina. Então, é por isso que os preços sobem. No momento que a gente tem uma elevação das cotações internacionais, tem dois movimentos. Primeiro é a paridade de importação. Os moinhos aqui do Brasil vão ter que pagar pelo trigo nacional o que estão pagando pelo que vem de fora. Essa é a posição do vendedor. O vendedor sabe que o trigo está mais caro. Por que eu vou vender, por exemplo, a 2.000 se o importado está chegando a 2.300 a tonelada? E o mercado busca esse ajuste. Por isso que o preço sobe. Por outro lado, também, isso especialmente, Gabriel, na questão do Rio Grande do Sul, quando as cotações internacionais sobem, abre oportunidade de venda para o mercado internacional, e aí a paridade de exportação, que era uma raridade no mercado brasileiro, passa a ser uma variável de formação de preço. Por isso, Gabriel, que
essa alta internacional, ela reflete também em recorde de preços aqui no Brasil. Qual que é a variável sensível neste momento? Se a gente pensar em termos de abastecimento, olhando o reflexo que a gente tem no mercado internacional, não tem como a gente, e considerando também que a gente está na entre safra aqui no Brasil, não tem como a gente pensar em arrefecimento, em uma tendência de acomodação das cotações agora no Brasil, pelo menos antes do ingresso da próxima safra, que começa em setembro no Paraná. A variável que está sensível aí é a variável cambial. A gente teve em abril, por exemplo, Gabriel, a cotação a taxa cambial chegando com o dólar 4,67 no início de abril. Com isso, a paridade de importação veio para baixo e as cotações no Brasil esfriaram. A partir do momento que o dólar vem para cima, junto, claro, com o mercado internacional, as cotações subiram. Então, esse é o ponto. A gente tem de reflexo imediato uma tendência de firmeza nas cotações e ainda há espaço pela paridade de exportação para alta. Se essa alta vai ocorrer ou não, vai depender aí da queda de braço de compradores e vendedores aqui no nosso mercado brasileiro. E o reflexo para a próxima safra, conforme tu falou, a gente tem, na verdade, a expectativa de que nós teremos a segunda maior área plantada da história. Já tivemos uma área desse tamanho lá na década de 80, mas com uma produtividade muito menor. Então, o potencial de produção que a gente está vendo, acima, inclusive, de outros órgãos que têm indicado, o potencial que a gente indica é de 9,5 milhões de toneladas, um recorde de produção. Como que vem esse recorde? Considerando que a gente vai ter produtividade e não teremos quebra, como aconteceu ano passado no caso do Paraná. Então, nós temos essa tendência de recuperação. O clima até agora tem sido excepcional para o trigo, as condições de lavouras no Paraná são muito boas, né? As condições para o plantio no Rio Grande do Sul ainda estão muito boas. Esse frio que nós temos neste momento ajuda neste momento, não complica como está complicando, por exemplo, para outras culturas, em especial milho e safrinha, mas é um clima que tem se encaminhado muito bem. Normalmente, anos de laninha são bons para o trigo. A grande incerteza, principalmente em anos de laninha, é o que vai acontecer naquele período em que as lavouras estão em floração e enchimento de grãos, que são sensíveis à geada. Isso é sempre uma necessidade de que o mercado vai ter que passar por esse crivo aí do mercado climático. Mas o potencial de produção é de 9,5, e esse potencial é exatamente porque o produtor está vendo que é um ano muito bom para o trigo. Por que essa produção não sobe ainda mais? Primeiro, porque competiu com o milho safrinha e perdeu área no Paraná. Também porque tinha incerteza em relação ao clima, essa foi uma incerteza que foi sanada, e também tem uma elevação bastante significativa do custo de produção em função do aumento do custo dos fertilizantes. Mas é um ano que vem se encaminhando muito bem para a safra nacional e para os preços. É um ano que tudo indica, na verdade, a gente terá produção alta com preços atrativos. Isso é muito bom a nível de produtor. Sim. Aproveito até isso também, Elcio, para trazer uma outra questão. Aproveitando para dizer que até a semana passada o plantio atingia 26% no Paraná. Os números devem ser atualizados nessa terça-feira, até o momento dessa gravação ainda não foram, mas a expectativa no Paraná é de uma queda diária de 5% em relação ao ano passado, mas a produção deve crescer no estado, né? Levando em conta provavelmente aquela quebra da safra do ano passado, que desestimulou ainda que os preços estejam altos. Mas no Rio Grande do Sul, a expectativa, conforme aí em algumas regiões consultadas pela reportagem da Agência Safras, é de aumento da área plantada, em alguns lugares de 20%, 25% a 30%, para um aumento significativo aqui no Rio Grande do Sul, impulsionados por esses altos preços. Mas os altos preços eles não incentivaram só esse aumento do plantio nessa safra. Eles incentivaram também um debate que voltou agora nas últimas semanas a ser muito comentado quanto a uma eventual autossuficiência da produção brasileira de trigo. Agora, claro, levando em conta anos de eleição, os preços elevados, o trigo é um alimento que pesa na mesa do brasileiro. Então, agora, tanto o governo quanto Embrapa estão citando isso muito assim, nos eventos que participam. Inclusive, a Embrapa disse que a produção é agronomicamente viável, essa autossuficiência, uma maior produção daqui a 5, 10, 15 anos. Mas existem outros desafios que não só os agronômicos, né? Os econômicos, comerciais, logísticos. Eu queria que tu falasse um pouco sobre quais são, por que tu, com essa experiência de mercado, acompanhando há tanto tempo, por que essa discussão não avançou antes, por que ela volta agora
e o que entrava esse avanço daqui para frente? Então, a gente tem, Gabriel, se a gente pegar a história do abastecimento do trigo nacional, lá em 67 o governo decretou, o decreto-lei número 210, que dava total monopólio para o governo na produção, consumo e abastecimento de trigo como um todo, visando exatamente buscar a autossuficiência. Por que daquele período não deu certo, naquele momento? Primeiro, porque o nosso trigo era muito inferior, até em termos agronômicos, ao que vinha de importação, tinha um custo de produção elevado e também produtividade baixa, enfim, não era competitivo. Aí, em 1990, mudou a página em termos econômicos. Teve uma abertura comercial e, nessa abertura comercial, logo à frente a gente teve a criação do Mercosul, que zerou taxas aqui para o Mercosul, e teve também o Plano Real. Tudo isso trouxe trigo muito barato para o Brasil e a nossa produção despencou. A partir de 1999, quando o dólar desvalorizou no segundo mandato do FHC, começou novamente a ter alternativas, o trigo passou a ser uma alternativa. E, recentemente, o trigo está muito competitivo por uma questão de mercado internacional com preços elevados. A nossa produtividade é muito melhor hoje, e aí dá para destacar exatamente o trabalho, além da Embrapa, também outros, enfim, institutos e produtores de sementes, até que trabalham muito a questão da qualidade do trigo, e isso aumenta a nossa produtividade. Quando a gente está numa situação de que a produção vem aumentando, porque os preços internacionais estão permitindo isso, o câmbio é favorável a isso, passa novamente a ter-se a ideia de que nós podemos ser autossuficientes no abastecimento de trigo. Eu acredito que, agronomicamente, concordo exatamente com a visão da Embrapa, a gente tem potencial para produzir 20 milhões, mais de 20 milhões de toneladas, mas sou muito mais cético quando se fala a tendência de nós alcançarmos a autossuficiência. Por quê? Os desafios são grandes, conforme tu falaste. Para a gente alcançar a autossuficiência, a gente tem que invadir áreas do centro-oeste, do Cerrado brasileiro, onde é viável agronomicamente, mas economicamente teria que competir com culturas muito mais competitivas e muito mais estabelecidas nessas regiões. Esse trigo, eventualmente produzido no centro-oeste, até no norte do país, como sempre falado, eles ficam também distantes dos centros de consumo, dos grandes centros de consumo. Seria um trigo caro para ser trazido dessas regiões até as regiões de consumo, considerando que o trigo importado chega pelo mar a preços mais acessíveis. Essa questão agronômica é muito interessante. E ainda, além disso, Gabriel, para a gente ter autossuficiência, a gente teria que produzir hoje pelo menos 12 milhões de toneladas com condições que são utilizadas, de qualidade utilizados pelos moinhos nacionais. A gente sabe que isso é muito complicado, exatamente em função também pelo clima que a gente tem aqui no mercado brasileiro. Aqui no Brasil, perdão. Então, o que acontece? Para mim, a gente tem espaço para subir na produção, isso tem se mostrado, porque tem condições externas interessantes. No mercado global como um todo, o trigo tem perdido muita área, isso desde 2008, quando os Estados Unidos passou a produzir muito mais milho para etanol, o trigo vem perdendo área. Só nos Estados Unidos, por exemplo, perdeu quase 10 milhões de hectares de área para as culturas de verão. Então, tem espaço, sim, para crescer. Mas, na minha visão, a gente vai crescer a produção do trigo, talvez mais parecido com o que aconteceu com o arroz, que no arroz a gente exporta trigo e importa e exporta arroz em volumes parecidos. Eu acho que nós podemos crescer na produção nacional, visando o mercado internacional, visando as exportações, muito mais do que para buscar a autossuficiência no abastecimento. Então, minha visão, basicamente, é essa que eu tenho em relação à produção de trigo, à evolução da produção de trigo dentro do mercado brasileiro. Tá certo, Elcio. Muito obrigado aí pela entrevista, pelos esclarecimentos, pelas explicações, né, de todo esse cenário do mercado. Te agradeço e até uma próxima. Valeu, Gabriel. Um abraço para ti, um abraço a todos e até a próxima. Nós ficamos por aqui, voltamos com outras entrevistas, com outras commodities que acompanhamos aqui na Safras TV, na agência Safras, na Safras Consultoria de um modo geral. E gostaria também de convidar todos que estão aí nos assistindo para acessarem o site de safras.com.br, peçam um demonstrativo da nossa plataforma Safras, também com muitas informações sobre o acompanhamento do mercado. Inscrevam-se no canal de Safras e Mercado no YouTube, ativem as notificações e acompanhem a nossa cobertura do mercado agropecuário. Até uma próxima, muito obrigado.